Senhor Jesus. Você pode sentir a presença dele aqui? Dê um glória a Deus aí, crente. Glória a Deus. Que honra poder estar com você aqui. Honra poder estar com você nesse culto online. Eu creio que Deus vai operar maravilhas nessa noite. Amém? Tá comigo aí? Quem é que tá sentindo frio aí? Em casa o pessoal tá tudo debaixo da coberta, né? Mas aqui tá um pouquinho frio, né? Hoje vai ser uma bênção. Hoje vai ser uma noite onde Deus vai te aquecer com a palavra dele. E você vai ver que hoje vai ser uma palavra totalmente improvável. Depois que a gente chegar aqui no meio do nosso estudo de hoje, você vai falar assim: meu Deus, como é que isso vai falar ao meu coração? Tá? Então, deixe a sua expectativa ser aumentada, mesmo com que o título dessa palavra seja um título totalmente insugestivo, totalmente improvável. Amém? Amém? Você pode glorificar o nome de Deus aí? Você tá sentindo a presença dele nesse lugar? Então esteja convicto de coisas maiores ele vai fazer aqui nessa noite. Amém? Eu queria dar uma saudação para o pessoal do online. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder estar com vocês. É uma honra poder viver, né, ao lado desse campus aí também, junto com o pastor Paulo Negrão. E nós vamos iniciar agora o nosso estudo em 1 Crônicas. 1 Crônicas. E nós estamos no meio de uma leitura diária anual, uma leitura que a nossa igreja faz todo ano, de uma forma um pouquinho diferente dos últimos anos. Tá? Se você está participando ou não está participando, né, se você começar agora, entra lá no Instagram, você vai ver uma bolinha de destaque, você vai ver no mês de agosto, né, os livros que nós estamos lendo, tá? E você vai ver que não está na ordem exata da nossa Bíblia, porque nós estamos lendo em uma ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? É uma ordem da sequência dos fatos. E por que nós decidimos ler dessa forma nesse ano? Para que quando você abra a sua Bíblia, quando você vá lá no índice da sua Bíblia, você possa entender que às vezes tem livros ali que apareceram em momentos simultâneos. Para você entender que tem livros ali que foram escritos mais ou menos no mesmo período. Para você entender, né, que alguns profetas estão falando em um contexto, enquanto outros profetas estão falando num outro contexto. E eu gosto muito de contextualizar, de fazer você entrar ali exatamente no que nós estamos falando, para você se sentir: caramba, eu estou entendendo. Né? Então vamos contextualizar algo que eu falo em todo estudo, que eu gosto de dizer muito sobre o ciclo do povo de Deus. Eu vou lá desde Êxodo até onde a gente está vivendo, até onde a gente está estudando, mas vai ser muito rápido, eu não vou tomar muito tempo. Então você vê lá, após Gênesis vem o livro chamado Êxodo. O contexto de Êxodo é o seguinte: Êxodo, o povo acabou de sair de um exílio no Egito, acabou de sair de um tempo de cativeiro no Egito. E aí eles estão indo para fora, caminhando, para cumprir exatamente o que essa palavra diz. É o êxodo, é a saída, poder sair de terras estrangeiras e ir para uma terra onde Deus está mostrando. E aí depois do êxodo eles entram ali na terra prometida. Depois da terra prometida vem o período de Juízes. Aí no período de Juízes a gente vê Otoniel, Eude, Débora, Jefté, Sansão, grandes juízes, né? E só para você entender, juízes não foram pessoas que julgaram a terra. Eles foram pessoas que estavam no momento ruim, sendo levantados como um libertador, assim como Moisés foi levantado no momento libertador para poder libertar o povo. E aí você lembra daquele contexto, aquele ciclo do tempo de Deus que eu sempre falo, eu sempre faço uma analogia com a nossa vida. O povo de Deus, ele vive num ciclo muito grande, que é o ciclo do seguinte: ele está bem porque ele está conectado com Deus. E aí em tempos de bonança ele esquece de Deus. Quando ele esquece de Deus, vem um tempo terrível. E quando vem um tempo terrível, ele clama a Deus por uma saída ou por uma libertação. E aí, depois de uma saída que Deus envia, depois de uma libertação que Deus envia, aí ele passa a estar bem novamente. Então você vai ver isso no Êxodo, você vai ver isso no tempo dos Juízes. Você vai ver que no Êxodo eles estavam sendo oprimidos. E aí eles clamam por um libertador, Deus levanta o libertador, eles saem da terra e entram numa outra terra. Eles começam a viver um momento bom. E aí eles esquecem de Deus, começam a passar por momentos ruins demais.
E aí eles clamam por homens que possam libertar eles. E aí Deus envia os juízes. E aí, depois dos juízes, eles começam a estar bem de novo. Quando eles estão bem de novo, eles esquecem de Deus. E eles falam, não, que Deus que nada. Eu quero que, se Deus existe mesmo, Deus levante um rei para a gente. Eles não entendem o mistério de Deus. E aí, Deus ele levanta, é isso que vocês querem? Vamos levantar alguns reis. Saul é um dos reis que foram levantados por Deus, depois Davi, depois Salomão. Após Salomão, o reino se divide, Roboão vai para um lado, Jeroboão vai para o outro lado. Né? Você vê uma espécie de uma guerra civil, você vê uma espécie de conflito civil. E aí, no reino do norte, 10 tribos do reino do povo de Deus vão para o reino do norte, governado por Jeroboão. E aí a gente vai ver profetas como Jonas, Amós, Oséias. Reino do sul, reino de Judá, comandado por Roboão, formado somente por Judá e Benjamim. A gente vai ver profetas como nós estudamos no último mês. Isaías, quem estava aqui foi abençoado, diz amém. Isaías foi um livro que foi abençoador. E o que é a história, o contexto do livro de Isaías? É ele profetizando dentro de um reinado que era o reino do sul. E aí você começa a entender uma peça na outra. Poxa, legal. Daí você vai ver no reino do sul também Jeremias, Abacuque, Sofonias. E aí nós entramos no nosso estudo, no livro que nós chegamos aqui hoje, primeira ministração de agosto, 1º e 2º Crônicas. E aí eu queria dar alguns dados históricos e alguns fatos para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse livro. Primeiro, esse livro é somente um livro. Ele foi dividido por conta do cumprimento do pergaminho. Então, entenda que ele é como se fosse um livro que você pega e está tudo aqui dentro. Ele não é um volume 1 e volume 2. E como a palavra de Deus, e como a palavra crônicas diz, crônicas significa um extrato de algo que já aconteceu. Então você vai ver que ele contém algumas coisas que você já leu. Então, quando você pega ali a tua Bíblia, você começa a ler, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Minha mãe até cantar uma musiquinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Você vai lendo tudo. Quando você chega em Crônicas, você fala assim, poxa, parece que eu já li isso. E não parece que você já leu. De fato, você já leu isso. Porque o conteúdo de Crônicas é o relato desde o livro de 2 Samuel em diante. Eu queria pedir para colocar uma figura aí, só para te contextualizar, e só para você ver visualmente aonde nós estamos. Então isso aqui é a linha do tempo do Antigo Testamento. Você vai ver que Gênesis, que provavelmente o livro de Jó foi escrito junto com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foram escritos no mesmo período. Aqueles 3 livros estão escritos mais ou menos no final do Êxodo. E aí quando a gente fala sobre crônicas, nós estamos falando sobre esse período aqui, compreendido entre 2 Samuel até 2 Reis. Então você começa a entender de que Joel, Jonas, ali os profetas, alguns profetas maiores, outros profetas menores estão inseridos junto desse contexto histórico, junto desse tempo histórico. Pode tirar para mim. Então, é um fato. Quando você lê esse livro, você vai ver muita coisa que está em Samuel, você vai ver muita coisa que está em Reis, você vai ver muita coisa. Semana passada, a gente falando sobre Isaías, a gente estava vendo coisas que estão dentro de Crônicas. Então isso é um fato. Mas outro fato é, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então toda vez que você pegar o livro de Crônicas para começar a estudar, começar a ler, não lê assim, poxa, eu já li isso. Porque se você lê dessa forma, você vai ter que ler da mesma forma Mateus, Marcos, Lucas e João, que são evangelhos que são muito parecidos. Tem muita coisa igual, mas tem muita coisa ali que é uma visão de Mateus, que é uma visão de João, que são visões um pouco diferentes, que trazem revelações um pouco diferentes, que se aplicam a momentos diferentes da sua vida. Então, quando lê o livro de Crônicas, leia com a seguinte convicção. Embora eu já tenha lido algo parecido com isso, Deus tem uma revelação diferente para o meu interior. Amém? Está comigo ainda, crente? Então, na ordem tradicional
da Bíblia judaica, Crônicas não é naquela posição que está na nossa Bíblia. Crônicas é o último livro deles, porque é um extrato de praticamente tudo que já aconteceu. Tanto que, se você analisar, a primeira palavra é Adão e a última palavra é o último parágrafo, ele termina dizendo sobre a saída do exílio. Então você vai ver que é praticamente um compilado de toda a história do povo de Deus. Escritor não se sabe ao certo, mas na tradição judaica cristã diz que foi Esdras. Esdras é um dos caras, um dos grandes homens de Deus que vive pós-exílio. Esdras escreve pelo seguinte motivo: resgatar a história do povo após o cativeiro. Ou seja, o povo veio depois do cativeiro, o povo veio depois daquele peso, depois de ter perdido uma grande herança cultural. E Esdras fala assim: calma aí, eu quero escrever, eu quero dizer algo para vocês sobre tudo que o nosso povo já viveu, sobre tudo que Deus já abençoou o nosso povo, sobre tudo que Deus já fez por nós, para que vocês nunca se esqueçam do que nós vivemos. E muitos de nós vivemos exatamente isso na nossa vida. Deus faz tanta coisa boa, mas quando você passa por um deserto, você esquece de tudo bom que Deus fez. Querido, comece a escrever, comece a colocar nas tábuas do seu coração, comece a levantar de manhã e glorificar pelo que Deus já fez e não pelo que Ele ainda não fez. Porque quando você começa a tomar essa postura, Deus começa a ver gratidão no teu coração e mais motivo dele continuar derramando bênção sobre a tua vida. Você está comigo aí? Ah, que vontade de tacar fogo aqui nesse lugar. Comece a levantar com um olhar de gratidão e não com o coração murmurador. Comece a levantar, assim como os nossos antepassados, assim como a Bíblia já diz, as canções de Moisés, canção de quando ele saía, né? Quando ele saiu ali naquele êxodo, ele escreveu uma canção para quê? Para poder sempre relembrar as grandes coisas que Deus já fez, grandes coisas Deus já operou dentro da tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua história. Então não reclame pelo que ele ainda não fez, amém? Então, por que nós também presumimos que Esdras escreveu esse livro? Porque a linguagem usada é uma linguagem que dá a entender de que foi escrito por alguém pós-exílio, alguém que já é uma geração que saiu daquilo ali, alguém que está de fora, mas viu tudo o que aconteceu, toda a dor que o povo passou, tudo aquilo que massacrou a cultura e a história daquele povo. E como nós estudamos Neemias, nós já estudamos Neemias aqui, eu acho que foi fevereiro, eu acho, o primeiro ou segundo, eu não lembro bem, né? Mas nós estudamos Neemias e nós entendemos que Neemias, né, e Esdras, eles foram dois caras levantados por Deus para reestabelecer estruturas não somente físicas, mas também espirituais naquele povo. Porque o povo acabou de sair do exílio, a cidade está quebrada. E aí Neemias é aquele cara que fala assim: não, eu tenho que reconstruir, eu tenho que refazer aquilo que foi quebrado. E Esdras, logo após Neemias, junto ali no final com Neemias, mas logo um pouquinho depois também, ele diz o seguinte: eu tenho que reestabelecer a primeira essência. Tem uma música linda que diz assim: vem Senhor e me resgata todos os dias só para te adorar. Quero ser o teu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Volte às primeiras obras. Você caiu, lembre-se de onde você caiu, levante-se dali, volte às primeiras obras e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Eu faço uma analogia da igreja com Neemias e Esdras, porque assim como Neemias e Esdras foram levantados por Deus para restabelecer um local físico e algo espiritual para que voltassem à primeira essência,
A igreja, a nossa missão é restabelecer algo físico e algo espiritual dentro de você, para que você possa voltar à primeira essência. Que Deus possa te fazer sair daqui, que Deus possa te fazer sair daí do teu quarto, da tua sala, essa noite, com o primeiro fogo ardendo no seu coração, com o desejo de praticar as primeiras obras, com o desejo, com aquele arder novamente. Deus nos faz voltar à primeira essência. E o estudo de hoje, como eu disse para você, é um estudo bem improvável, porque a primeira sessão desse livro, os primeiros capítulos desse livro, são capítulos que nós costumamos de chamar de capítulos um pouco longos, maçantes. São capítulos cheios de nomes. São capítulos que quando eu comecei a sentar e ler e orar e falar, agora eu vou tentar conectar com Deus, conectar com o que Deus quer falar à igreja lá naquela quarta-feira, naquela quinta-feira, eu falei assim, cara, vai ser bênção. E aí quando eu abro a Bíblia, eu estudo o capítulo 1 e eu falo, meu Deus, vai ser difícil tirar uma pregação daqui. E eu abro o capítulo 2 e eu falo, meu Pai do céu. E aí eu abro o capítulo 3 e aí eu vou folhando em 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9. Quando eu chego no 9, eu entendo que desde o primeiro ao 9º capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, são capítulos que só falam de genealogias. Você entendeu porque eu disse para você que hoje vai ser uma noite totalmente improvável? E aí eu até brinquei com o pastor Felipe, lá estava ontem numa reunião executiva com os pastores, alguns líderes da nossa igreja, e aí o pastor Renato falou assim, Wilker, tu já viu o que tu vai pregar amanhã, cara? Eu falei, cara, eu já vi mais ou menos. Ele falou, tu já viu que do capítulo 1 ao capítulo 9 é só genealogia? Eu falei assim, pastor, eu vou fazer o seguinte então, eu vou entrar na igreja, eu vou falar assim, olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, eu vou puxar a igreja e tal, e isso e tem. Quando todo mundo estiver glorificando, eu abro o primeiro capítulo, leio até o 9º capítulo, agora falo assim, abaixe suas cabeças, feche os seus olhos, vamos orar, porque eu creio que Deus falou ao teu coração. Era exatamente isso que eu ia fazer, pastor Ayrton. E aí o pastor Felipe falou assim, não, estuda mais, vai mais fundo, que eu creio que você vai tirar água de pedra. E eu falei, né, eu vou tentar fazer isso, mas eu creio que Deus é maior e que Deus não limita a minha mente ao meu coração. Eu creio que Deus tem algo lindo para falar ao teu coração, então fique firme, fique atento. Vai ser algo muito simples, vai ser algo muito singelo, mas há uma história na Bíblia onde o profeta achava que a presença de Deus viria num redemoinho, viria no fogo e viria de uma forma surpreendente aos olhos dele. E nessa mesma passagem diz que a presença de Deus veio como uma brisa suave. E eu creio que a presença de Deus já está pairando aqui entre nós como uma brisa suave. E talvez uma palavra simples vai agarrar o teu coração essa noite. Fique junto comigo. Então, o nosso primeiro pensamento, quando nós falamos sobre genealogia, quem gosta de ler genealogia? Oxe, igreja. Tem ninguém aí em casa, não, que gosta de ler genealogia? O nosso primeiro pensamento, quando nós falamos de genealogia, é, cara, que é algo chato. Que coisa sem graça, não tem sentido. Mas no final das contas, eu entendi, por meio que eu creio da presença de Deus, que há um grande sentido em relação à genealogia. Nesses 9 capítulos, o autor ele está relembrando a história do Antigo Testamento, como eu já disse. Ele não está falando só porque ele gosta de falar de nomes. Assim como eu creio que você não gosta de ler 9 capítulos que só diz fulano, filho de ciclano, que gerou Beltrano e esse tal. Eu creio que aquele cara que estava escrevendo aquilo, ele não gostava de só escrever aquilo. E ele tinha um motivo para tentar escrever aquilo. E todas as vezes quando eu tento fazer um estudo bíblico, eu tento entrar na história e entender o que o autor queria dizer com aquela história. Eu tento entender qual é o sentido daquilo para aquele momento. Eu tento entender o que ele queria falar por meio daquilo ao coração das pessoas. Eu tento entender para quem era aquilo. Por que era aquilo. E Deus me trouxe
Essa noite há 3 pontos. 3 pontos muito rápidos. 3 sentidos da genealogia. E o título da mensagem de hoje é: como posso eu aprender algo nas genealogias? Como posso eu aprender algo nas genealogias? Você pode aprender entendendo os sentidos da genealogia. Primeiro sentido da genealogia, diga comigo bem alto assim, a genealogia. Diga mais alto, a genealogia relembra as histórias. Primeiro sentido da genealogia é trazer à memória algo que precisa ser trazido à memória. Ou seja, ele não está escrevendo um monte de nome porque ele gosta de escrever nome. Ele está escrevendo um monte de nome porque ele tem convicção de que aquele povo para o qual ele está escrevendo precisa ler aquilo que ele está escrevendo. E aí, ele está escrevendo um monte de nomes porque ele quer dizer aquelas histórias, trazer à memória aquelas histórias daqueles monte de nomes. Então, o primeiro ponto é esse. A genealogia nos relembra o que já foi vivido. A genealogia nos relembra aquilo que já aconteceu. A genealogia nos relembra, quando a gente fala de fulano, a gente fala assim, poxa, fulano. Quem tem aí algum parente que o cara é tão abençoado que quando você fala o nome dele, você fala, poxa, fulano. Porque, cara, Deus está fazendo tanto para aquele cara. Então, quando você só lê o nome dele, quando você só escuta falar o nome dele, você lembra, assim, poxa, fulano. E era exatamente isso que o autor queria trazer por meio da genealogia. Quando você é Adão, vacilão pra caramba, o cara não poderia ter feito aquilo. Mas aí você vê Levi, poxa, Levi, Judá, Davi, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Segundo ponto, diz bem alto comigo assim, a genealogia traz à memória as linhagens. Então é na genealogia que a gente consegue entender, que a gente consegue viver, que a gente consegue explorar alguns assuntos como raiz de Davi. Você já escutou isso? Raiz de Davi. É quando nós nos mergulhamos nisso, que nós começamos a entender um pouquinho mais sobre esses tipos de assunto. E terceiro, diz comigo bem alto assim, a genealogia nos traz uma mensagem. Quando eu digo que a genealogia nos traz uma mensagem, eu te digo o seguinte, nem que seja uma mensagem totalmente velada. Pastor, o que é velada? Velada é igual aquele policial que ele não trabalha fardado. Ele está armado, mas ninguém percebe que ele está armado, porque ele tem um porte de arma e ele está usando aquele porte de forma velada. A mensagem que eu creio que Deus vai trazer ao teu coração hoje é uma mensagem que às vezes não vai ser tão evidente, mas vai ser tão contundente ao teu coração. Talvez não vai ser algo que assim, olha, é isso, mas vai tocar dentro de você. Vai esmiuçar coisas que precisam ser esmiuçadas. Mas entenda que a genealogia pode te ajudar dessas 3 formas. Te trazendo a história, te trazendo a memória linhagens e te trazendo uma mensagem. E aí, vamos para o ponto 1. A gente fala sobre relembrar histórias. E aí, você me pergunta assim, mas pastor, por que precisamos relembrar histórias? E aí, eu trago à memória a cultura judaico-cristã. Ela tinha uma ferramenta muito grande usada e chamada tradição oral. Ou seja, a tradição oral era uma história que era passada de pai para filho. Naquela época não era fácil você poder chegar e falar assim, imprime para mim. Isso não era fácil. Papel não era algo acessível. Prensa não era nem, naquela época não era nem existia. Ou seja, qual era a forma da palavra de Deus, do que está acontecendo, dos testemunhos serem passados? Não era por WhatsApp igual hoje. Não era por revista igual há 10 anos atrás. Era por conta de uma tradição chamada tradição oral. Então, por que relembrar as histórias?
porque eles precisavam entender por meio da tradição oral, por meio de uma tradição que passava de geração em geração em geração, que o que aconteceu, ela carrega muito peso para te indicar aquilo que pode acontecer. Eu olho para trás, eu vejo o poder de Deus, e aí eu sei que Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. E pensa numa época onde não tem televisão. Eu sou uma pessoa um pouco alienada, porque eu não tenho televisão mesmo desde, eu acho que 2011. Não, eu tenho televisão em casa, mas eu não tenho canais abertos, eu não tenho canais fechados, eu tenho YouTube. Eu não tenho Netflix também. E aí, quando eu quero assistir La Casa de Papel, eu oro para um irmão ter um direcionamento de Deus para me emprestar a senha e o login e a senha. Mas isso me faz um ser alienado, porque eu não consigo saber o que está acontecendo no mundo. Eu sei por meio de mídias sociais, eu sei por meio de jornal que eu costumo ler de manhã. E isso nem é tão, jornal eu não costumo ler tanto, porque é tanta coisa ruim. E isso não existia naquela época. Então essa tradição era para dizer o seguinte: filho, vem cá, deixa eu falar contigo. Papai do céu fez isso e isso e isso e isso para com a família dos seus pais. Viva debaixo dos preceitos dele, que ele vai fazer algo muito maior, algo que você não consegue pedir, nem pensar e nem imaginar lá na frente. Então o intuito dessas histórias serem relembradas era para você entender e para você saber que o mesmo Deus que tinha no Velho Testamento é o mesmo Deus que tem no Novo Testamento, é o mesmo Deus que tem hoje, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez a sombra do céu parar, o mesmo Deus que fez milagres, o mesmo Deus que curou cego, Jesus que curou paralítico, é o Deus que está aqui nesse lugar, e Ele pode operar um milagre por meio da tua vida e em prol da sua vida. Você tem alguma necessidade? Relembre uma história. Poxa, Deus já fez isso, Deus pode fazer. Poxa, Deus já curou isso, e é o mesmo Deus que está aqui, e Ele pode fazer. Relembre histórias. Desenvolva essa tradição. Desenvolva isso no meio de você. Eu não estou dizendo para você judaizar a sua família e falar: olha, a partir de hoje nós vamos desenvolver uma tradição oral na nossa família. Não. Comece a evangelizar os seus filhos, a evangelizar a sua casa, a declarar o que Deus já está fazendo, a declarar o que Deus vai fazer lá na frente, e por meio disso você vai sim viver coisas ainda maiores. Segundo ponto é a genealogia traz memórias às linhagens. E aí vamos explorar um pouquinho esse ponto, porque algumas pessoas olham para isso e falam assim: mas por que explorar linhagens, pastor? Por que saber nomes? Por que entender isso? Por que ficar lendo 30 minutos, fulano, filho de ciclano? Querido, entenda que isso está aqui para que a gente possa entender o conceito de honrar os nossos precursores. A honra é uma chave para o seu crescimento. Pastor Felipe, ele diz algo que eu acho muito legal. Ele fala que ele tinha um professor no ensino médio que o cara tinha um queixão e o cara tinha um mau hálito. E aí todas as vezes, professor, se eu não me engano, de física, todas as vezes que ele chegava na sala, os alunos tinham escrito no quadro branco, no quadro negro, Cepacol. E aí todos os dias aquele professor chegava, pegava o apagador e começava a apagar e começava a aula. E aí ele fala o seguinte: esse professor, essa matéria, foi a pior matéria da minha vida, porque eu não pude honrar esse professor. Você tem honrado a sua família? Você tem honrado a sua liderança? Você tem honrado os seus pastores? Você tem honrado o seu chefe? Você tem honrado as pessoas que têm uma posição de autoridade sobre a tua vida? Se você não tem honrado, passe a honrar. Porque a partir do momento que você começar a honrar, você vai ter uma porta aberta para aprendizado e para crescimento. O autor de Crônicas, aqui nessa primeira sessão, ele usa analogia para trazer à tona duas linhagens.
Primeira linhagem, 1 Crônicas de 2 a 3, linhagem de Judá. Judá depois gera lá na frente Davi, e aí depois gera lá na frente a raiz de Davi. E nós estamos falando de uma linhagem de monarcas, uma linhagem de reis. Uma linhagem de reis. A segunda linha que o autor traz aqui, que é uma linha muito forte, é a linhagem do sacerdote. Ele fala sobre Levi, que depois gera Arão, e depois gera os outros sacerdotes. E a nossa geração, principalmente as novas gerações, elas pecam muito quando elas têm ferramentas para poderem ir além, mas não conseguem olhar para trás e honrar as pessoas que elas precisam honrar. Ei, você que é jovem, ei, você que de repente tem 10 mil seguidores no Instagram, não se sinta poderoso demais para não precisar do suporte da geração de trás. Porque se você não tiver o suporte da geração de trás, você pode ter até que um sucesso, mas um sucesso momentâneo. Então entenda, mais velhos, que vocês, que nós não, vocês, desculpa, que não queria ser deselegante, estou brincando, que nós estamos construindo um alicerce para que a próxima geração possa construir algo mais valoroso em cima do alicerce que nós estamos construindo. Mas mais novos entendam que se não tivesse aquele alicerce, vocês não chegariam aonde vocês vão chegar. E entendam que vocês vão construir algo para as próximas gerações assumirem aquilo que vocês estão construindo. Então não seja soberbo. Olhe para baixo, olhe para os mais velhos, respeitem os mais velhos, olhem para as linhagens lá de trás, entenda a importância de cada homem, de cada mulher, entenda a importância do rei, entenda a importância do sacerdote, entenda a importância disso para a tua história daqui para frente. E quando você entender isso, e quando você honrar isso, você vai ter uma abertura para o crescimento dentro da sua história. Esse ponto é um ponto muito para adolescentes também. A adolescência é um período da nossa vida em que a gente se acha o rei da cocada preta. Eu já sei de tudo, mesmo não sabendo de nada. Então, filhos, honrem seus pais. Filhos, se submetam aos seus pais. Filhos, entendam que seus pais têm uma bagagem muito maior do que a sua, que eles podem te ensinar. Amém? Eu estou terminando aqui e estou chegando já no ponto 3. E no ponto 3 diz que a genealogia nos traz uma mensagem, mesmo que seja uma mensagem velada. E aí a gente acabou de expor que o ponto 2, acabou de mostrar que o ponto 2, o autor se importa em trazer algo muito valoroso da linhagem do rei e da linhagem do sacerdote. E eu queria te dizer uma mensagem velada atrás da linhagem do rei e atrás da linhagem do sacerdote. Nós vamos ver que em nenhum período do Velho Testamento, a figura do rei, ela é a mesma figura que a figura do sacerdote. Você vai ver no Velho Testamento que não existia rei, profeta, sacerdote. Que não existia sacerdote, profeta, rei. O rei era um cara e o sacerdote era outro cara. Embora alguns reis até sacrificavam em reverência a Deus, eles não tinham a chancela para poder agir e para poder viver como sacerdote. Até porque você vai ver que a linhagem do sacerdote é a linhagem da tribo de Levi. E quando você estuda um pouquinho das 12 tribos de Israel, você vai ver que a tribo de Levi era uma tribo que não tinha direito a nada. Porque a missão dela era a missão única e exclusiva do sacerdócio. A missão do levita não é o cara que toca instrumento, e não existe levita porque não tem mais ninguém da tribo de Levi. A missão da tribo de Levi era uma tribo separada,
consagrada, que não tinha terra, que não tinha bens, que não tinha meio de sustento, mas que eles tinham uma missão, que era poder fazer perpetuar o sacerdócio. E aí a gente vê o rei sendo rei, grandes reis, como eu já falei, Saul teve um pequeno grande reinado, Davi veio, teve um reinado avassalador, Salomão construiu o templo. Então nunca na história o sacerdote e o rei foi a mesma figura. E não somente Crônicas, mas todo o Antigo Testamento, não somente no que nós estamos lendo aqui, mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para uma única pessoa que vai reunir a missão do rei, a missão do sacerdócio, para que ele possa te ministrar algo que está lá em Gálatas 3, 24 a 25. Eu queria ler com você. Gálatas 3, 24 a 25. Gálatas 3, 24 a 25 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. Essa versão é a versão Ara, só para você entender o significado da palavra aio. O significado da palavra aio em grego é uma pessoa que conduz uma criança. É como se fosse uma babá, alguém que está de mão dada conduzindo uma criança. E agora vamos ler de novo. Entenda o conceito de aio. A maneira que a lei nos serviu de uma babá para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, a lei nos conduziu. Tudo isso que nós estamos estudando conduziu aquele povo para Cristo, como uma babá, como se fosse um adulto segurando a mão da criança. Mas aí nós lemos no verso 25 que diz assim: mas depois que veio a fé, ou seja, depois que veio alguém para estabelecer a fé entre nós, já não estamos mais debaixo de uma babá. Nós lemos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é uma velha aliança. O Novo Testamento é uma nova aliança. O Velho Testamento é um testamento onde é como se fosse uma babá nos trazendo para Cristo, para que nós fôssemos justificados em Cristo. Mas o Novo Testamento, quando diz que quando Jesus é pregado no madeiro, o véu rasga de ponta a ponta, nos dando livre acesso e nos apontando para o único rei e sumo sacerdote da história. Tudo que nós estamos estudando está apontando para o único rei sacerdote. E esse terceiro ponto diz que a genealogia nos traz uma mensagem mesmo que seja velada. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero ler um texto, como nós brincamos de genealogia, um pouco maçante, um pouco cheio de nomes. Eu queria te mostrar uma mensagem velada que existe em uma genealogia, Gênesis 5 a 4. Algo que a gente aprende estudando genealogia nos seminários. Uma palavra que eu creio que é a palavra que Deus está falando ao teu coração, e é por isso que eu disse que você não entrou aqui à toa. Gênesis 5, do 1 ao 32, fala sobre a genealogia de Adão. Eu vou anotar aqui com vocês todos os nomes. No hebraico tem um significado. E vai anotando na tua mente aí todos os nomes que nós vamos ler aqui. Gênesis 5, do 1 ao 32, diz assim: esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e o abençoou e chamou o seu nome Adão.
no dia em que foram criados. E Adão viveu por 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Segundo nome, primeiro falamos de Adão, depois falamos de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos. E gerou Enos, terceiro nome. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 972 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 970 anos, 79 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, que chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Feche seus olhos. Nós lemos aqui cerca de 10 nomes. E todos esses nomes, como eu te disse, no hebraico eles têm um significado. E eu fiz questão de ler o capítulo inteiro, para você se sentir de novo, caramba, realmente é algo maçante. Realmente é algo que eu não sei se há uma palavra ao meu coração. Mas aí nós começamos a ler e a entender o sentido do original, de cada nome, de cada homem que nós lemos. Adão significa homem. Sete, apontado. Enos, fraco e mortal. Cainã, aflição. Maalalel, santo Deus. Jared, ele descerá. Enoque, ensino e instrução. Matusalém, quando ele se for, virá. Lameque, ausência de esperança. Noé, alívio e conforto. Feche seus olhos, feche seus olhos. Se nós juntarmos todos esses nomes, todos os sentidos originais desses nomes, presta atenção à mensagem de Deus velada por meio de uma genealogia. Presta atenção. Ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Embora nós estejamos nesse estudo, tudo que nós estamos falando aqui aponta para Ele. Tem tudo a ver com Ele. Simples nomes
conseguem edificar e mudar a nossa história. E isso não é coincidência. Não foi uma coincidência você estar aqui. E talvez você entrou aqui nessa noite, e essa última palavra dentro dessa genealogia tocou ao seu coração, trazendo para você uma esperança, alívio e conforto. E você diz assim: pastor, eu nunca aceitei Ele como meu suficiente Salvador e Libertador. Ou pastor, eu tinha tomado um rumo totalmente diferente e distinto do qual o rumo que Ele queria para a minha vida. E eu quero nessa noite me reconciliar com Ele. Todos os olhos aqui estão fechados, todas as cabeças estão abaixadas. Se essa pessoa é você, levante a sua mão com ousadia que eu vou orar pela sua vida. Levante a sua mão. Se essa pessoa é você, levante a sua mão com ousadia. Somente eu estou te vendo. Ei, vamos lá, levanta a sua mão com ousadia. Aleluia, uma mão levantada, duas mãos levantadas, glória a Deus. Por meio de uma mensagem improvável. Nomes. Segundo grupo de pessoas que eu quero falar essa noite tu diz assim: pastor, eu quero que meus olhos espirituais e os meus ouvidos sejam abertos para que eu possa enxergar e ouvir os mistérios de Deus dentro das entrelinhas. Se essa pessoa é você, levante a sua mão com ousadia. Aleluia, muitas mãos levantadas. Enquanto nós ministramos esse louvor, enquanto nós ministramos essa canção, deixa Deus tirar os tampões dos seus ouvidos. Deixa Deus remover os tampões dos seus olhos, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo. Levante a sua Senhor, voz, as suas mãos, declara: eu quero voltar. eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você pode levantar as suas mãos bem na alta e declarar isso de novo. Eu Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ainda com seus olhos fechados, algumas pessoas decidiram se reconciliar ou aceitá-lo como seu suficiente Salvador por meio de nomes de pessoas que a gente nem conhece. Eu queria convidar toda a igreja, ou se você está no online que decide isso também, fala aí alguma coisa no chat que alguns pastores vão falar com você. Eu te convido junto com a igreja a declarar essa oração em voz alta. Repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Entre em minha vida, renova a minha vida, transforma a minha vida, me traz de volta ao primeiro amor. Eu te aceito como meu suficiente Salvador e libertador da minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver contigo.
Deus, nesse momento eu intercedo pela tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa tirar os tampões dos nossos ouvidos, arrancar os tampões dos nossos olhos. Aleluia. Ó Deus, arrancar toda a nossa sede por entretenimento. Que nós possamos ter sede em mergulhar na tua palavra por conhecimento e vivência com teu Espírito. Deus, ministra o teu Espírito sobre nós. A tua bondade, a tua vontade entre nós. Tua palavra diz que é teu o querer e é teu o realizar. Que o Senhor ministre isso para dentro de cada um de nós. Que nós possamos acordar amanhã apaixonados por mais de ti, apaixonados por ler genealogias, apaixonados em nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu quero voltar a Deus. Cante isso mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Glória a Deus, aleluia, meus amados, que alegria estar aqui com vocês e poder lhe apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e quero poder te apresentar não apenas a nossa igreja, mas dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. Saber que você está aí onde quer que você esteja, do jeito que você está, não importa, mas que você está aqui conosco, nos acompanhando e cultuando junto com a gente, é um motivo de grande alegria e meu coração transborda de felicidade em poder fazer parte da sua vida nesse momento. Quero que você não apenas acompanhe os cultos através das nossas mídias sociais, mas que você fale com a gente através dos comentários. Escreva ali novo aqui se você está chegando agora, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook ou através do nosso site. Você pode fazer um pedido de oração, tirar dúvidas, esclarecimentos ou simplesmente falar conosco e dizer: quero fazer parte dessa família amorosa e acolhedora. E nós estamos aqui de braços abertos e coração preparado para te receber com todo amor e carinho. Tem um convite muito especial também para você. Quero que você entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você também pode fazer um pedido de oração ou falar conosco, tirar alguma dúvida, ou simplesmente mandar uma mensagem escrito novo aqui e nós vamos responder a você. E tem um convite muito especial também para você fazer parte dos nossos GTs, Grupo de Temporada. É o nome que nós damos às células aqui na Elan. São grupos pequenos, grupos caseiros, só que nós fazemos esse grupo também online e você pode participar através do Campus Online. E aí basta você entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp para conhecer um desses grupos, que são grupos pequenos e por isso são mais acolhedores, mais íntimos, mais próximos, onde você pode entrar em contato conosco, você pode trocar experiências, orar junto com outros irmãos, estudar a Bíblia, enfim. É um lugar de crescimento espiritual, de fortalecimento da sua fé. Tenho certeza que você vai ser renovado e edificado. Quero também que você faça parte da nossa família espiritual, convidando todos os seus parentes, amigos, vizinhos, convida geral. Vem fazer parte do nosso Campus Online. E por isso você pode estar acompanhando tanto pelo Facebook, YouTube, site ou através do nosso Instagram. E ali você vai ficar sabendo de todos os nossos eventos, de toda a nossa programação. Tem muita coisa boa acontecendo. Deus está fazendo coisas maravilhosas e fantásticas. E quero que você venha fazer parte desse momento. Uma família espiritual acolhedora, onde você também é especial. Quero que você venha fazer parte disso, porque Deus tem um propósito, um plano na sua vida. E quero que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando Deus, amando você, Elan.